O salão de festas do condomínio Jardim das Magnólias tinha esse tipo de silêncio que só existe quando todo mundo está prestando atenção, mas fingindo que não está. Isadora Tavares entrou pela porta de serviço. Não porque mandaram, porque foi o que Valdirene, sua sogra, pediu 3 dias antes, num tom de voz que fazia o pedido soar como gentileza, mas era ordem. A Isa pode ajudar com o café e as bandejas. Ela conhece o pessoal da cozinha, né? Vai ficar mais fácil para todo mundo. E aí tinha aquele sorriso, o sorriso da Valdirene, que nunca chegava nos olhos. Isadora tinha 26 anos. Tinha um diploma de administração que ficava numa caixinha no fundo do guarda-roupa. Porque o marido achava que mulher com ambição demais perturbava o lar. Tinha 3 anos de casamento com Gustavo Tavares, herdeiro da construtora Tavares e Filhos, empresa que a família tinha construído nas costas do avô dela, mas isso era outra história. Por enquanto, ela estava de avental branco, cabelo preso, segurando uma bandeja de salgados como se fosse parte do serviço. O aniversário de 70 anos de Arnaldo Tavares, o patriarca, era o evento do ano no Círculo Social dos Tavares. 200 convidados, quarteto de cordas na entrada, flores importadas que Valdirene tinha mencionado pelo menos 15 vezes. E a nora que o filho tinha trazido de volta da faculdade, filha de um contador falido de Campinas, ia servir os salgados. Fazia sentido, pelo menos na cabeça da Valdirene. Isadora colocou a bandeja na mesa do buffer e ficou ali por um segundo, olhando para o salão. Gustavo estava no centro da sala com Henrique Salave, o amigo de infância que virou sócio, rindo de alguma coisa que o Isadora provavelmente nunca saberia o que era. Gustavo tinha esse jeito de rir que mudava dependendo de quem estava olhando. Com o pai, ele ria com cuidado. Com os clientes, ria com esforço. Com a Isadora, nos últimos 2 anos, ele quase não ria. Com o Henrique, ele ria de verdade, e isso era uma informação que ela guardava num lugar que preferia não mexer. A Valdirene surgiu do nada, como sempre, com aquele caminho de passarela que ela tinha mesmo quando ia buscar água na cozinha. Isa. A voz dela era baixa o suficiente para ninguém ouvir, mas tinha um fio de aço no meio. Lembra que a bandeja de camarão fica no lado esquerdo, a do carpácio no direito? O doutor Almada é alérgico a frutos do mar, então se ele se aproximar você avisa antes. Oisai, Valdirena. Ótimo, o sorriso. Cê tá ótima assim de avental, tá bem. Isadora esperou ela virar e respirou pelo nariz, devagar, como tinha aprendido a fazer nesses 3 anos. Não era humilhação, ela se dizia. Era só a Valdirene sendo a Valdirene. Era só mais uma noite. Era só mais um jantar. Só que essa noite era diferente. E Isadora ainda não sabia. A diferença chegou às 21h12, na forma de um homem de terno cinza escuro que entrou pelo salão principal com a confiança de quem paga a conta, mas nunca levanta a voz. Isadora viu primeiro pelo reflexo na bandeja que segurava, depois virou porque o reflexo não podia ser o que parecia. Era Rafael Meireles. 4 anos. 4 anos desde a última vez que ela tinha visto esse rosto, na varanda de um apartamento em Pinheiros, na noite em que as duas coisas que ela mais queria no mundo tinham se destruído ao mesmo tempo. Ela tinha escolhido o Gustavo porque achava que era amor, tinha deixado o Rafael porque achava que ele nunca ia ficar. 4 anos depois, uma bandeja de salgados na mão e o homem que ela tinha deixado. Entrando pelo salão do sogro como se fosse convidado de honra. Ela ficou parada, a bandeja esquecida. Uma das garçonetes passou pelo lado dela. Vai ser a empresa nova, né? Disseram que o Dr. Arnaldo tá fechando uma parceria com a Meireles Incorporações. Meireles Incorporações. O nome caiu como pedra. Isadora tinha ouvido o nome. Claro que tinha. Quem trabalhava com construção em São Paulo tinha ouvido o nome nos últimos 2 anos. Uma incorporadora que tinha surgido aparentemente do nada e em 18 meses tinha virado a quarta maior do estado. Rafael Meireles, fundador e presidente. Ela tinha visto o nome em revistas, tinha passado rápido, tinha convencido a si mesma que era coincidência de sobrenome. Não era coincidência.
E Rafael tinha parado no meio do salão. Estava olhando para ela. Não com surpresa, com algo mais difícil de decifrar do que surpresa. Como quem sabe exatamente o que vai encontrar e ainda assim precisa de um segundo quando encontra. Isadora abaixou o olhar, ajeitou a bandeja, começou a caminhar em direção à mesa oposta. Isa. A voz de Gustavo de repente do lado. Ele tinha aparecido do nada também, os olhos indo de Isadora para o homem no centro do salão, com uma expressão que ela conhecia, mas que nunca tinha visto com essa intensidade. Você conhece o Meireles? Não. A palavra saiu antes de qualquer decisão consciente. Nunca vi. Gustavo ficou olhando para ela por um segundo. Depois olhou para Rafael. Depois voltou para ela. Tá bem. Não soou como se tivesse acreditado. Vai levar aquelas bandejas antes que esfrie. Ela foi. E enquanto ia, sentiu os olhos de Rafael nas costas como coisa física, como pressão, como uma dívida que ela tinha achado que estava paga e acabava de descobrir que não estava. Do outro lado do salão, Valdirene tinha visto tudo e sorria com aquele sorriso que nunca chegava nos olhos. Mas dessa vez tinha uma coisa diferente no sorriso. Tinha cálculo, porque Valdirene Tavares sabia quem era Rafael Meireles. Sabia muito mais do que Isadora imaginava, e tinha sido ela, pessoalmente, que tinha pedido ao marido que convidasse a Meireles Incorporações para a reunião de parceria naquela noite. Ela tinha colocado a nora de avental para servir salgados, e tinha colocado o ex da nora no salão, não por crueldade boba, por algo muito mais calculado do que isso. O jantar ia começar em 40 minutos. Valdirene tinha esperado 3 anos para esse momento. Ela podia esperar mais 40 minutos. Isadora estava distribuindo taças de champanhe quando a Valdirene bateu a colher no cristal e chamou a atenção de todo mundo. Era a hora do discurso de aniversário, mas antes do discurso tinha o que ela chamou de uma apresentação importante para os nossos convidados especiais. A Isadora não entendeu o que estava acontecendo até ouvir o próprio nome. Quero apresentar um pouquinho da nossa equipe de apoio dessa noite. A voz da Valdirene tinha aquela melodia afetada que ela usava em público, suave como seda e dura como o que fica embaixo. Minha nora Isadora foi quem coordenou o serviço de buffet essa noite. Não é maravilhoso contar com a família nessas horas? 200 pares de olhos foram para Isadora. Ela estava com a bandeja de champanhe, de avental, do lado da mesa do buffet. Não tinha sido apresentada como nora, tinha sido apresentada como funcionária. A diferença era sutil o suficiente para ter negação plausível e grossa, o suficiente para ser humilhante de um jeito que deixava marca. Rafael Meireles, do outro lado do salão, estava olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia ler. Gustavo tinha olhado para o lado, o sogro tinha sorrido sem entender o que estava acontecendo, e a Valdirene tinha levantado a taça dela, sorrindo para Isadora com aquele sorriso completo, o mais completo que ela já tinha visto, como se tivesse acabado de ganhar alguma coisa. Isadora sorriu de volta. Não porque estava bem. Porque tinha aprendido com 3 anos de Valdirene que sorrir era o único gesto que a mulher não conseguia transformar em arma. Ela abaixou a bandeja, endireitou o avental e caminhou até a mesa do buffet fingindo que nada tinha acontecido. Só que tinha. E Isadora estava terminando de calcular o custo. Ela conhecia aquele salão melhor do que qualquer um dos 200 convidados achava que ela conhecia. Conhecia porque 3 meses atrás, quando os Tavares tinham decidido reformar o espaço do condomínio, Gustavo tinha pedido que ela desse uma olhada nos orçamentos. O que ninguém sabia, nem Gustavo, nem a Valdirene, era que Isadora não tinha só dado uma olhada. Ela tinha passado 2 meses inteiros analisando os contratos, identificando irregularidades, renegociando valores com 3 fornecedores diferentes e economizado R$ 82.000 no processo. R$ 82.000. Que o Gustavo tinha agradecido com um ficou bom, né? E mais nada. A reforma que tinha saído tão bem que o condomínio tinha indicado os Tavares para presidir o comitê de obras do ano seguinte, tinha sido feita com o trabalho dela. O avental que ela estava usando era da empresa de buffet que ela mesma tinha contratado depois
de comparar 5 opções e escolher a única que cabia no orçamento sem cortar qualidade. O salão que a Valdirene estava usando para humilhá-la tinha sido pago, em grande parte, com o trabalho dela. Esse detalhe, Isadora guardou. Não para usar agora, para usar na hora certa. Ela estava recolhendo taças vazias quando Rafael chegou do lado. Posso? Ele pegou uma taça da bandeja como se fosse salgado, olhou para ela por cima do cristal. Você sumiu bem. Eu não fui a única. A voz dela saiu mais calma do que ela esperava. Prática. 3 anos com os Tavares ensinavam a controlar o que a voz revela. Não fui embora. Ele baixou a taça. Você me pediu para ir. Isso foi faz tempo. Foi. Ele ficou olhando para ela por um segundo que durou um pouco mais do que deveria. Você tá bem? A pergunta era a armadilha. Não de maldade, de atenção. E a atenção de Rafael Meireles era o tipo de coisa que Isadora não podia se dar ao luxo de receber naquela noite, naquele salão, com a sogra a 10 metros de distância e o marido em algum lugar com o sócio. Tô trabalhando. Ela moveu a bandeja. Com licença. Rafael não se mexeu por um segundo. Depois deu um passo de lado. O contrato que o seu sogro quer assinar com a minha empresa. A voz dele era baixa, só para ela. Você sabe o que tem nele? Isadora parou. Pergunto porque quem fez a análise inicial aqui dentro foi você. Reconheci o método nos documentos que me mandaram. Mesma forma de organizar os dados, mesma lógica de revisão de cláusulas. Ele falou como se estivesse comentando o tempo. Só queria saber se você sabe o que está assinando. Ela virou para ele. Que contrato? O olho dele disse o que a voz não disse. Esse contrato você ainda não viu, mas vai precisar ver. Foi o primeiro fio. Isadora ainda não sabia que era o começo de uma tessitura inteira. Do outro lado do salão, Valdirene observava. O sorriso tinha sumido. No lugar, alguma coisa mais dura, mais vigilante. Ela não podia ouvir o que os dois estavam falando, mas podia ver. E o que via não estava dentro do script que ela tinha planejado para essa noite. A nora não tinha saído correndo, não tinha ficado vermelha, não tinha olhado para o marido em busca de socorro. Estava falando com Rafael Meireles como se fosse igual a ele. E isso era o tipo de coisa que Valdirene não tinha calculado. Ela tinha calculado uma Isadora fraca, humilhada, exposta, não essa. Valdirene virou para o marido. Arnaldo, me faz um favor, chama o Gustavo para cá. O aniversário do patriarca continuou, com discurso e bolo e aplausos. Isadora voltou para a bandeja. Gustavo apareceu do nada de novo, com aquela expressão que ela não conseguia decifrar. Rafael ficou do lado do doutor Almada o resto da noite, conversando sobre coisas que Isadora não ouvia, mas cujas pausas ela observava. Foi às 23 horas que aconteceu a coisa que mudou o resto. Isadora estava na copa, recolhendo bandejas, quando ouviu vozes do lado de fora da porta. 2 vozes. Uma era a do Gustavo, a outra era uma mulher, mas não a Valdirene. Ela ficou parada, não por indiscrição, por aquele instinto que aprende a funcionar depois de anos vivendo numa casa onde as palavras ditas em voz alta raramente são as que importam. A voz feminina disse alguma coisa sobre não aguentar mais essa situação. A voz do Gustavo respondeu com algo que incluía só mais um tempo, juro, e ela não vai saber de nada. Isadora colocou a bandeja na bancada, devagar. Como se o movimento brusco pudesse fazer alguma coisa quebrar que não fosse só louça. Ela já tinha suspeitado, claro que tinha suspeitado, só que suspeitar e ouvir são coisas diferentes, e ouvir pela primeira vez tem um peso que não passa com suspeitado antes. Ela foi até a pia, lavou as mãos, olhou para a torneira enquanto a água corria. 3 anos. A escolha que ela tinha feito havia 4 anos, naquela varanda em Pinheiros, tinha sido em direção a esse casamento. Esse casamento tinha chegado até esse momento. Ela estava envolta por trás de avental servindo salgados no aniversário do sogro, enquanto o marido prometia para outra que ela não ia saber de nada. Ela secou as mãos. Pegou o celular da mochilinha que tinha deixado na prateleira da copa. Abriu os contatos. O nome estava lá, novo, adicionado 3 meses atrás, quando ela tinha precisado ligar para confirmar um orçamento.
Rafael Meireles, Incorporações. Ela olhou para o nome por um tempo que não soube medir. Então digitou uma mensagem. Uma só linha. O contrato. Você pode me mostrar o que tem nele? A resposta veio em 40 segundos. Amanhã, às 8, pode ser? Isadora olhou para a porta da copa, onde as vozes do lado de fora tinham parado. Olhou para o celular. Olhou para o avental que ainda estava usando. Digitou, pode. E foi então que ela entendeu que a noite do aniversário do Arnaldo Tavares não tinha sido, como a Valdirene planejara, a noite em que Isadora seria finalmente colocada no lugar certo. Tinha sido a noite em que Isadora tinha descoberto que o lugar certo não era aquele. Do lado de fora da porta, Gustavo voltou para o salão. A voz feminina sumiu. O som do quarteto de cordas chegava fraco pela janela da copa. Isadora tirou o avental, dobrou com cuidado, colocou na bancada. Depois foi para o salão buscar o casaco. Mas antes de sair, passou pelo espelho da entrada do condomínio, olhou para si mesma. Vestido preto simples embaixo do avental que tinha tirado, cabelo que ela tinha preso com pressa às 6 da tarde, batom que tinha sumido depois da segunda bandeja. Ela tinha sido apresentada como faxineira na festa da família do marido. Tinha ouvido o marido prometendo a outra que ela não ia saber de nada. Tinha recebido uma mensagem do ex que prometia mostrar alguma coisa num contrato que ela ainda não tinha visto. Uma noite inteira, e só agora, no espelho da saída, ela começou a ver o contorno do que estava acontecendo de verdade. A Valdirene tinha colocado ela de avental, mas quem tinha pago o salão era ela, e alguém estava prestes a pagar caro por ter esquecido disso. Do lado de fora, Rafael Meireles entrava no carro. O motorista esperava, mas antes de fechar a porta, ele olhou para a entrada do condomínio. Viu Isadora saindo. Ela não olhou para ele, mas não precisou. Ele fechou a porta, disse para o motorista esperar mais um minuto. Porque Rafael Meireles tinha passado 4 anos construindo uma empresa grande o suficiente para entrar naquele salão, de igual para igual com os Tavares. E em nenhum dos planos que tinha feito nesses 4 anos, a Isadora estava no salão de avental. Tinha alguma coisa muito errada naquela casa, e o contrato que os Tavares queriam assinar era só a camada de cima. O motorista perguntou para onde iam. Rafael falou o endereço do escritório. Ia ser uma noite longa. A reunião era às 8 da manhã, num café na rua Mourato Coelho, discreto o suficiente para não ser o tipo de lugar onde sócios de construtoras tomam café. Rafael já estava lá quando Isadora chegou, com uma pasta fina na mesa e 2 expressos que ele tinha pedido antes de ela entrar, como se soubesse exatamente quanto tempo ela ia levar para chegar. Ela se sentou sem cumprimentar além de um aceno com a cabeça. O contrato. Ela foi direta. Bom dia para você também. Ele empurrou a pasta. Ela abriu. Eram 15 páginas. Ela começou a ler da primeira, como lia tudo, sem pular. Rafael ficou olhando para o expresso. 4 anos atrás, quando se conheceram numa disciplina optativa de gestão de projetos na FGV, Rafael tinha aprendido que Isadora Carvalho, antes dos Tavares, lia contrato do começo ao fim com a mesma atenção que outra pessoa dá para mensagem de ex às 2 da manhã. Sinal por sinal. Sem aceitar que alguma coisa era óbvia. Ela chegou na página 6 e parou. Aqui, o dedo dela apontou para um parágrafo que, lido rápido, parecia cláusula padrão de renovação automática. Lido devagar era outra coisa. Essa cláusula dá a Meireles Incorporações direito de preferência em qualquer venda de participação da construtora Tavares nos próximos 10 anos, incluindo participação dos sócios minoritários. Isso. Rafael finalmente pegou o expresso. Você sabe que o Gustavo tem 22% da empresa no nome dele. Zay. E que se ele precisar vender essa participação por algum motivo, com essa cláusula você tem preferência de compra antes de qualquer outro comprador. Zay. Isadora fechou a pasta, olhou para ele. Você veio ao aniversário do Arnaldo Tavares para fechar um contrato que te dá poder de compra sobre a empresa da família do meu marido. Rafael não desviou o olhar,
Fui convidado pelo Arnaldo. Você aceitou. Aceitei porque o contrato é bom negócio e porque tinha uma informação que eu queria confirmar pessoalmente. Ele parou, que você ainda estava lá. O salão do café era vazio naquele horário. A barista atrás do balcão estava de costas, organizando xícaras. Do lado de fora, a Mourato Coelho tinha aquele movimento de manhã de dia de semana em Pinheiros, rápido e indiferente. Rafael. A voz dela era cuidadosa. Eu preciso entender o que você está me dizendo. Tô dizendo que o Arnaldo Tavares não sabe exatamente o que essa cláusula significa. Ele tem 70 anos. Um advogado que trabalha para a família há 30 e acredita que parceria com a Meireles vai ser bom para a empresa. Ele colocou o expresso na mesa. A Valdirene sabe o que significa. Ela é quem me convidou, não o Arnaldo. Isadora ficou imóvel. Ela me ligou há 2 meses. Disse que o sogro queria expandir, que a construtora estava interessada em projetos maiores, que a Meireles tinha o perfil certo. Tudo verdade. Rafael inclinou levemente para frente. Só que no meio da conversa ela mencionou o Gustavo. Disse que ele ia herdar a parte dele da empresa, mas que tinha certas questões pessoais que podiam complicar a gestão futura. Questões pessoais. Ela não foi específica, mas o jeito que ela falou deixou subentendido que se o Gustavo um dia precisasse sair da empresa, ela queria ter certeza de que a participação dele ia para lugar certo. Ele olhou para ela com atenção. Isadora. O que está acontecendo com o casamento de vocês? Ela ficou olhando para ele por um tempo. Lá fora, um carro buzinou. Ontem à noite, ela disse, devagar, eu ouvi o Gustavo prometendo para alguém que eu não ia saber de nada. Rafael não disse nada, mas alguma coisa no rosto dele mudou de um jeito que era difícil de nomear. Não é novidade. Ela pegou o expresso. Estava frio, mas ouvir é diferente de suspeitar. Ela olhou para o café frio como se tivesse procurando alguma coisa no fundo. O que a Valdirene quer com esse contrato? Minha hipótese. Ele abriu a pasta de novo, virou para uma página específica, apontou para um trecho que Isadora tinha passado. Se o Gustavo sair da empresa ou for forçado a sair, a cláusula de preferência me obriga a comunicar a Valdirene antes de exercer o direito de compra. Ela tem 7 dias para contrapropor. Ela quer ficar com a parte do Gustavo, ou pelo menos ter controle sobre quem fica. Isadora releu o trecho, uma vez, duas, depois olhou para cima. Ela me colocou de avental ontem à noite para você me ver assim, para ver se eu reagia, para medir se eu era uma ameaça ou não. Rafael ficou quieto. E você? Você veio porque ela pediu ou porque você quis? Ele levou um segundo antes de responder. As duas coisas não são mutuamente exclusivas. Ela levantou da cadeira. Eu preciso ver os documentos da construtora. Os originais, não o que me mostraram. Você não tem acesso a isso. Ainda não. Ela pegou a pasta. Posso ficar com isso? É cópia. Ela enfiou na bolsa. Olhou para ele uma última vez com aquele jeito dela que ele tinha. Aprendido a ler como quero dizer uma coisa, mas preciso pensar se devo. Ela não disse. Saiu. Rafael ficou olhando para a xícara vazia. Depois pegou o celular e mandou uma mensagem para o assistente. Suspende a reunião de amanhã com os Tavares. Diz que preciso de mais uma semana para análise interna. Ele tinha ido ao aniversário do Arnaldo por cálculo. Tinha saído com alguma coisa que não tinha planejado calcular. Ia precisar de uma semana para descobrir se isso era inteligente ou perigoso. Nos 3 dias seguintes, Isadora funcionou na superfície como sempre: café da manhã, reuniões de condomínio que Valdirene pedia que ela frequentasse em nome da família, jantares onde o Gustavo chegava tarde e ela perguntava como tinha sido o trabalho e ele respondia com monossílabos. Por baixo, ela lia a pasta do contrato à noite, depois de Gustavo dormir, com a lanterna do celular embaixo do edredom, como se tivesse 16 anos, e lendo coisa proibida. Era proibido, não juridicamente, mas proibido do jeito que as coisas são proibidas, numa casa onde você aprendeu que saber demais é perigoso. No quarto dia, ela ligou para o número de um homem chamado Dr. Cláudio Bento, que tinha sido o advogado do pai dela antes da falência,
e que agora tinha um escritório pequeno na Vila Madalena que atendia por indicação de cliente antigo. Ela tinha o número guardado desde que saiu de Campinas. Nunca tinha usado. Doutora Isadora. Ele atendeu no segundo toque, como se já esperasse. Ela era filha do Rodrigo Carvalho. Ele não esquecia cliente, muito menos filha de cliente. Em que posso ajudar? Ela leu o trecho do contrato pelo telefone. Perguntou se aquela cláusula era padrão. Silêncio de advogado velho. O tipo de silêncio que avalia antes de falar. Não é padrão. É criativa. Ele escolheu a palavra com cuidado. Quem redigiu isso conhece muito bem o que está fazendo. O que eu precisaria para suspender essa assinatura? Depende de quem tem poder dentro da empresa. Se o Arnaldo assina como patriarca e o Gustavo tem participação minoritária, você precisaria de uma razão muito boa para interferir. Pausa. Ou precisaria de outra coisa. Oque. Precisaria provar que o contrato foi redigido com má fé por uma das partes. Não erro. Intenção. Má fé. Isadora escreveu a palavra no caderno que mantinha fechado com um elástico vermelho debaixo da cama. Obrigada, Dr. Cláudio. Sua mãe tá bem? Tá bem. Dá lembrança para ela. Ele desligou. Isadora ficou olhando para o caderno. Depois abriu de novo e escreveu embaixo de má fé. Quem se beneficia se o Gustavo sai? Tinha uma resposta óbvia, e uma resposta que ainda não era óbvia, mas que ia ficando. Foi o Henrique quem sem querer deu o próximo fio. Henrique Salave era o sócio do Gustavo, o amigo de infância, o único homem no mundo em que o Gustavo ria de verdade. Ele tinha aparecido no jantar do aniversário, tinha saído cedo, e Isadora tinha passado 3 anos notando que sempre que ele aparecia, o Gustavo ficava mais leve de um jeito que não tinha a ver com ela. Numa quinta-feira, ela encontrou Henrique no estacionamento do condomínio enquanto ele esperava o Gustavo. Ele estava no carro, janela aberta, olhando para o celular. Ela passou com as compras. Isa. Ele desceu a janela mais. Posso te perguntar uma coisa? Ela parou. Pode. Você tá bem? De verdade? Ele tinha esse jeito direto que o Gustavo não tinha, de olhar para a pessoa como se a pergunta importasse de verdade. Tô perguntando por que o Gustavo tá difícil. E você merece alguém que te diga, quando as coisas tão difíceis, ao invés de fingir que tá tudo certo. Isadora ficou parada com as sacolas nas mãos. O que você sabe, Henrique? Ele desviou o olhar. O que já era uma resposta. Henrique. Não é minha história para contar, Isa. Ele olhou para ela de volta com algo que parecia desconforto real, não performance. Mas eu acho que você já sabe mais do que o Gustavo imagina, e acho que você merece saber tudo. Ela ia perguntar mais. O elevador do estacionamento abriu e o Gustavo saiu, viu os dois, e o rosto dele fechou de uma forma tão específica que era informação suficiente. Comprando? Ele perguntou, fingindo normalidade. Isso. Isadora levantou as sacolas como prova. Henrique botou o carro em movimento. Te vejo no sábado, Gu. E foi embora antes de qualquer um dos dois falar mais alguma coisa. Gustavo ficou olhando para o carro sumindo. Depois virou para ela. Faz quanto tempo você estava falando com ele? 2 minutos. Do quê? Me perguntou se eu estava bem. Ela foi em direção ao elevador. Você podia tentar isso também de vez em quando. Gustavo não respondeu, mas no elevador, os 40 segundos de subida foram do tipo de silêncio que tem peso. Quando chegaram no apartamento, ele foi direto para o escritório e fechou a porta. Ela foi para a cozinha. Guardou as compras uma por uma, devagar, pensando. Henrique sabia. Sabia o que ela suspeita, provavelmente sabia mais, e não ia contar. Mas tinha dito que ela merecia saber tudo, e isso era diferente de nada. Na semana seguinte, Isadora foi até o cartório onde o pai do Gustavo tinha registrado a empresa 30 anos atrás. Não para fazer nada. Para olhar. Era público. Qualquer pessoa podia pedir a consulta do registro histórico. Ela disse que era pesquisadora de história empresarial e que estava fazendo um levantamento de construtoras fundadas nos anos 90. A atendente não questionou. Foi lá que ela encontrou o primeiro nome, que não devia estar onde estava.
Na composição societária original da construtora Tavares e Filhos, 30 anos atrás, havia 3 sócios: Arnaldo Tavares, o patriarca; Firmino Barbosa, um engenheiro que tinha saído 2 anos depois da fundação; e um terceiro nome que tinha sido removido do registro oficial em 1994, mas que aparecia nos documentos originais de constituição: Rodrigo Carvalho. O pai dela. Isadora leu o nome 3 vezes. A atendente estava falando de outra coisa, um carimbo, alguma coisa que ela precisava preencher. Isadora não ouvia. Rodrigo Carvalho, contador de Campinas. O pai dela tinha sido sócio fundador da construtora Tavares. Tinha saído em 1994. 2 anos depois, em 1996, a empresa tinha quebrado uma vez e ressurgido com novo capital. No ressurgimento, só o nome de Arnaldo aparecia. Ela tinha 11 anos em 1994, lembrava de pouca coisa desse período. Lembrava do pai mais quieto do que o costume, de dinheiro que ficou mais apertado por um tempo, de uma viagem a São Paulo que ele tinha feito e voltado diferente. Ela pediu cópia dos documentos. Pagou em dinheiro. Saiu do cartório com a pasta debaixo do braço e o sol de meio-dia em São Paulo batendo no rosto, e ficou parada na calçada por um momento que não soube medir. A construtora que os Tavares chamavam de patrimônio da família tinha o nome do pai dela nos documentos originais. E ela tinha casado com o filho dos Tavares sem saber disso. A Valdirene sabia, era possível que não soubesse. Era possível que soubesse e tinha achado que era informação inofensiva. Era possível que soubesse e achava isso garantia de que Isadora nunca ia mexer muito fundo. Isadora ligou para o Dr. Cláudio Bento. Preciso te mostrar uma coisa. Hoje. Pode ser às 4? Pode. Ela foi a pé até o metrô. No caminho, mandou uma mensagem para o Rafael. Achei alguma coisa. Você tem tempo amanhã? A resposta veio em 2 minutos. Tenho. Mesmo lugar? Não. No seu escritório. Preciso de uma mesa e de tempo. 3 pontos apareceram. Depois. Endereço no privado. Ela guardou o celular. Do outro lado da cidade, num andar alto de um prédio na Faria Lima, Valdirene Tavares estava sentada à mesa do marido enquanto ele saía para uma reunião, com a agenda dele aberta na frente. Ela não estava lendo a agenda. Estava olhando para o celular com uma expressão que não mostrava para ninguém, nem para o marido, nem para o filho. A agenda mostrava que Isadora tinha entrado no cartório do centro naquela manhã. O segurança do escritório dos Tavares tinha um serviço de rastreamento de documentos que a Valdirene tinha instalado anos atrás, sem contar para o Arnaldo. Qualquer consulta pública envolvendo o nome da empresa nos últimos 6 meses aparecia numa planilha. Isadora tinha acessado os documentos de fundação. Valdirene ficou com o celular na mão por um tempo. Depois ligou para alguém. A Isadora foi ao cartório hoje. Pausa. Sim, os originais. Outra pausa. Não, ela não sabe tudo ainda. Mas vai saber. Ela se levantou, foi até a janela, olhou para o movimento lá embaixo. Precisamos acelerar. O Arnaldo assina no fim do mês. Se ela tiver documentação suficiente antes disso... A voz do outro lado disse alguma coisa. Eu sei o que estou fazendo. O tom da Valdirene não subiu. Nunca subia. Era exatamente essa a diferença entre ela e as pessoas que subestimavam. Ela não precisava gritar para ser a pessoa mais perigosa da sala. Só me garante que o cartório não vai liberar mais nada para ela sem autorização. Já sei como fazer o resto. Ela desligou. Olhou de novo para a janela. Tinha calculado tudo exceto uma coisa, que Isadora ia ao cartório sozinha, sem pedir permissão, sem avisar ninguém, por iniciativa própria. Tinha calculado uma nora passiva que descobria as coisas quando alguém decidia contar, não uma nora que ia atrás. Esse cálculo errado ia custar. Ela ainda não sabia quanto. Às 4 da tarde, o Dr. Cláudio leu os documentos do cartório 3 vezes. Depois colocou os óculos em cima da mesa e ficou olhando para as folhas como quem está organizando o que vai dizer. Seu pai foi sócio fundador da construtora Tavares. Ele falou como confirmação, não como surpresa.
O que era a informação em si? Você sabia? Eu assessorei seu pai nessa época. Ele escolheu cada palavra. Ele não quis que você soubesse. Disse que era melhor que ficasse no passado. Ele foi forçado a sair da empresa. O Dr. Cláudio ficou olhando para as folhas. Seu pai assinou uma saída voluntária, é o que consta. Mas, mas não foi exatamente voluntária. Ele juntou os documentos com cuidado de quem está guardando alguma coisa que sabe que não pode segurar muito mais. Seu pai tinha 28% da empresa. Em 94, o Arnaldo Tavares apresentou um documento alegando que seu pai tinha desviado recursos. Seu pai negou. Sem prova de nenhum dos lados, seu pai optou por sair ao invés de entrar numa disputa judicial que ia durar anos e consumir o que ele tinha. Pausa. Era um homem de família. Tinha você, tinha sua mãe. Entrou numa disputa longa e não ia vencer. Ele desviou? Não, sem hesitação. Isadora ficou quieta por um momento. E os documentos que comprovam isso, se é que existem, estão onde? Parte comigo. Ele abriu a gaveta, tirou uma pasta mais grossa do que Isadora esperava. Seu pai deixou isso comigo com instrução de guardar até alguém da família pedir. Ele empurrou para ela. Nunca imaginei que ia ser você. Ela abriu a pasta. Eram extratos, contratos, correspondências do período de 92 a 94. E no meio, um memorando interno da construtora Tavares assinado por Arnaldo, que listava os aportes de cada sócio e deixava claro, sem margem de interpretação, que o aporte do Rodrigo Carvalho tinha sido legítimo e representava a participação real. O memorando era de 93, um ano antes de Arnaldo acusar o mesmo homem de desvio. Isadora olhou para a data, olhou para a assinatura. Com isso eu consigo provar que meu pai foi forçado a sair ilegalmente. Com isso e com o que tem aqui, ele apontou para 3 folhas específicas. Sim, você consegue. E o que isso significa hoje, 30 anos depois? Ele tirou os óculos, limpou com o pano da camisa, voltou a colocar. Era o gesto de quem vai dizer alguma coisa que não é simples. Depende do que você quer fazer com essa informação. Juridicamente, o prazo prescricional da ação original já passou faz tempo. Você não consegue recuperar os 28% retroativamente. Ele olhou para ela. Mas pode usá-la de outras formas. Pressão, negociação, ou, dependendo do contexto atual. Existe um contrato sendo preparado entre os Tavares e uma incorporadora externa. Ele ergueu as sobrancelhas levemente. Se esse contrato for assinado com informações incompletas sobre a composição histórica da empresa, e se a parte que conduziu essa negociação tiver interesse pessoal em ocultar o passado societário, aí você tem má fé. O Dr. Cláudio disse a palavra com a mesma calma de antes. Não de 30 anos atrás. De agora. Isadora fechou a pasta, a do cartório e a do Dr. Cláudio. Colocou as duas na bolsa. Eu vou precisar de você nas próximas semanas. Tô aqui. Ela saiu do escritório com o sol já baixo na Vila Madalena. Ficou na calçada um segundo. O cheiro de café de algum bar próximo, uma criança numa bicicleta passando rápido, o barulho normal de uma quinta-feira de tarde em São Paulo. Ela tinha entrado naquela cidade aos 22 anos, com mala e diploma e um namorado que achava que ia virar marido. Tinha ficado, tinha se casado, tinha colocado o diploma na caixinha e o avental na cintura e tinha passado 3 anos sendo a nora que a Valdirene precisava que ela fosse. Ia ser diferente agora. Ela pegou o metrô para casa, sentou numa cadeira vazia perto da janela. Abriu a pasta do cartório no colo e leu os documentos de novo, tudo linha por linha. No barulho do metrô que cortava a cidade, tinha um mês até a assinatura do contrato entre os Tavares e a Meireles. Era suficiente. Tinha que ser. Na manhã do dia seguinte, ela estava no escritório da Meireles Incorporações às 8 em ponto. Rafael a levou direto para uma sala de reunião com mesa grande e cadeiras, que custavam o que a reforma do condomínio não tinha economizado. Ele fechou a porta. Ela espalhou os documentos na mesa, os do cartório, os do Dr. Cláudio, a cópia do contrato que ele tinha mostrado no café,
Meu pai foi sócio fundador da empresa que vai assinar contrato com você. Rafael ficou olhando para as folhas. Rodrigo Carvalho. Você sabia? Ele ficou quieto um segundo. Não de quem vai mentir, de quem vai decidir o quanto vai contar. Soube 3 dias atrás. Mandei fazer um levantamento histórico da construtora quando a Valdirene me ligou. 2 meses atrás. Apareceu no levantamento. Ele olhou para ela. Não sabia que você era filha dele quando encontrei o nome. Fiz a conexão quando vi você no aniversário. E não falou. Não sabia se você sabia. E não era minha história para jogar na mesa assim, numa festa, na frente de 200 pessoas. Ela ficou olhando para ele. Era a mesma lógica que o Henrique tinha usado. Não era confortante, mas fazia sentido. Com esses documentos, se a Valdirene sabia da participação do meu pai quando começou a negociação com você e ocultou essa informação, ela cometeu má fé. Sabia. Rafael falou com certeza que a surpreendeu. Como você sabe? Ele foi até uma gaveta, tirou uma folha, botou na mesa do lado dos documentos dela. Era um e-mail, impresso. Era da Valdirene, endereçado ao advogado da família, datado de 6 semanas atrás. Dizia, em termos oblíquos que quem sabia ler, entendia, que o histórico societário antigo não precisava constar dos documentos enviados a Meireles, porque era questão resolvida que não afetava a composição atual. Isadora leu 2 vezes. Como você tem isso? O advogado da família dos Tavares atendeu minha empresa também, há 2 anos. Quando começou a negociação atual, ele me contactou em particular e disse que havia um conflito de interesse que eu precisava conhecer. Rafael se sentou. Não me deu o e-mail diretamente. Disse onde eu podia encontrá-lo caso precisasse. Eu precisei. Você foi atrás. Fui. Ela ficou olhando para ele. 4 anos atrás, quando tinha escolhido o Gustavo, tinha dito para si mesma que Rafael era calculista demais, que ele via tudo como movimento estratégico, que ela queria alguém que agisse por sentimento, não por cálculo. Estava olhando para ele agora, que tinha ido atrás de um e-mail porque precisava entender o que estava acontecendo, e estava pensando que talvez a diferença entre cálculo e cuidado fosse mais fina do que tinha achado aos 22 anos. O que você quer fazer? Ele perguntou. Quero que meu pai seja reconhecido como sócio legítimo. Quero que a Valdirene não consiga usar esse contrato para controlar a participação do Gustavo. Ela parou. E quero que o casamento termine, mas isso é separado. Rafael ficou quieto. Não tô pedindo que você cancele o contrato. Tô pedindo que você espere. Me dê mais 3 semanas. Eu apresento os documentos ao Arnaldo pessoalmente. Ele assina sabendo de tudo ou não assina. Se eu espero mais 3 semanas, a Valdirene vai perceber que algo está acontecendo. Ela já percebeu. Isadora olhou para o e-mail que ele tinha colocado na mesa, mas ela ainda acha que eu não sei. Essa é a vantagem. Rafael ficou olhando para ela com uma expressão que ela conhecia e que tinha esquecido que existia. Não era admiração. Era algo mais sério e mais quieto do que admiração. Era o reconhecimento de quem vê alguém fazendo a coisa certa com as ferramentas que tem. 3 semanas. Ele assentiu. Obrigada. Ela estava juntando os documentos quando ele falou de novo. Isadora. Ele esperou ela olhar. Seu pai soube que você ia casar com o filho do Arnaldo? Ela ficou parada por um segundo. A pergunta tinha um peso que ela não tinha antecipado. Soube. Ela voltou a guardar as folhas. Não disse nada. Por quê? Ela fechou a bolsa. Porque ele achava que eu tinha tomado minha decisão. Ela olhou para ele uma última vez antes de sair, e ele tinha razão. A porta fechou devagar. Rafael ficou sozinho na sala com os documentos espalhados e o barulho da Faria Lima lá embaixo. Depois pegou o celular e ligou para o assistente. Cancela a reunião dos Tavares para esta semana e faz uma pesquisa para mim. Quero saber tudo sobre o processo de saída de Rodrigo Carvalho da construtora Tavares em 94. Tudo que for público e tudo que não for, e a gente conseguir acessar legalmente. Pausa. Sim. Começa hoje. Do lado de fora da janela, São Paulo continuava acontecendo sem pedir licença.
Naquela noite, pela primeira vez em meses, quando Gustavo chegou tarde e ela fingiu dormir, Isadora não ficou analisando o teto. Ficou olhando para o teto com os olhos fechados, sim, mas com alguma coisa diferente no peito. Não era paz, era clareza. Clareza tem um peso próprio, diferente do peso da dúvida, que é difuso e pesado em todo lugar. Clareza pesa num ponto só, mas pesa fundo. Ela sabia o que tinha acontecido com o pai dela, sabia o que a Valdirene estava tentando fazer, sabia o que o Gustavo estava fazendo nas noites em que chegava tarde. 3 coisas. 3 semanas. Ela ia precisar acertar a ordem. No 12º dia, a ordem começou a se impor sozinha. Gustavo chegou em casa às 6 da tarde, que era incomum, e ficou na sala olhando para o celular com uma expressão que Isadora não tinha visto antes. Ela estava na cozinha. Podia vê-lo, pelo corredor. Ele ficou assim por uns 20 minutos. Depois veio até a cozinha. Isa. Ele ficou parado na entrada. Eu preciso te falar uma coisa. Ela secou as mãos. Virou para ele. Eu tô. Ele parou. Começou de novo. Teve uma coisa acontecendo que não devia ter acontecido. E eu preciso te contar antes que você saiba de outra forma. O rosto dele tinha a expressão de quem passou semanas preparando essa conversa e chegou na hora e descobriu que nenhuma preparação é suficiente. Ela ficou olhando para ele, com o cuidado de quem sabe que a próxima meia hora vai mudar alguma coisa de forma permanente e quer guardar cada detalhe. Pode falar, a voz dela era quieta, não fria, quieta. Gustavo abriu a boca. O celular dela tocou. Ela olhou, era um número que não reconhecia, normalmente não atenderia, mas alguma coisa no timing fez ela atender. Isadora Carvalho? A voz era de homem, profissional, com aquela cadência de quem vai dar notícia difícil. Aqui é da assessoria do Sr. Arnaldo Tavares. O Sr. Arnaldo quer falar com a senhora pessoalmente. É urgente. Pode ser amanhã às 9? Ela olhou para o Gustavo. Ele estava olhando para o chão. Pode. Ela desligou. Ficou segurando o celular. O que você ia me falar? Gustavo levantou a cabeça. No rosto dele, por um segundo, ela viu alguma coisa que era quase alívio. Mas misturado com outra coisa que ela só foi entender mais tarde. Depois, ele foi embora para a sala. Ela ficou na cozinha com o celular na mão. O sogro queria falar com ela pessoalmente e com urgência. O marido ia confessar e mudou de ideia. E ela tinha uma pasta cheia de documentos que mudava o entendimento. De 3 anos de casamento e 30 anos de história de 2 famílias, Isadora ligou o fogão, começou a fazer o jantar, porque alguma coisa ia quebrar amanhã, e antes de quebrar, era melhor ter jantado. Arnaldo Tavares recebia visitas em casa numa quinta-feira de manhã, como se recebesse na empresa, de terno, atrás de uma mesa de mogno que ocupava metade do escritório, com café preto que ele não oferecia para o outro lado. Isadora não tinha estado naquele escritório mais do que 2 vezes em 3 anos. O sogro era daqueles homens que não precisavam de presença constante para exercer peso. Existia como pressão atmosférica, sempre lá, nunca diretamente sentido, até apertar. Ela se sentou sem ser convidada. Ele ficou olhando para ela por um momento. Era um homem de 70 anos que ainda tinha aquela postura de quem foi importante cedo e nunca teve razão para abandonar isso. Você foi ao cartório. Não era pergunta. Fui. Ela colocou a pasta na mesa. Com os resultados do que encontrei, Arnaldo olhou para a pasta sem tocá-la. Minha mulher me disse que você andou mexendo em documentos que não são da sua alçada. Sua mulher está certa que eu mexi. Está errada sobre quem é a alçada. Ela abriu a pasta. Puxou o memorando de 93, colocou na frente dele. O senhor reconhece esse documento? Silêncio de homem velho olhando para papel de 30 anos atrás. Era o tipo de silêncio que tem história dentro. Onde você achou isso? Com o advogado do meu pai. Arnaldo ficou muito quieto, não o quieto de quem não sabe o que está vendo, o quieto de quem sabia que esse papel existia e achou que nunca ia aparecer na própria mesa. Meu pai se chamava Rodrigo Carvalho.
O senhor sabe disso porque o senhor assinou um contrato de fundação com ele em 91. Ela foi colocando os documentos na frente dele, um por um, em ordem. E sabe também porque em 94 o senhor apresentou documentação acusando meu pai de desvio de recursos para forçar a saída dele da empresa. Isadora. A voz do Arnaldo era baixa, não irritada, apenas baixa. Isso foi há 30 anos. Meu pai faliu 2 anos depois de sair da empresa. Nunca se recuperou. Nunca explicou por quê para mim ou para minha mãe, porque tinha vergonha do que achou que era fracasso dele. Ela olhou para ele. Não era fracasso dele. Arnaldo ficou olhando para o memorando. Ele mesmo tinha assinado. A letra era inconfundível. O que você quer? Agora ou no final? Ele olhou para ela. Agora, o senhor precisa saber o que tem no contrato que a Valdirene negociou com a Meireles Incorporações. Ela puxou a cópia. Porque foi negociado sem que o histórico societário completo da empresa fosse informado à outra parte. E há um e-mail da Valdirene ao advogado da família instruindo que essa informação fosse omitida. Ela colocou a impressão do e-mail na frente dele. Arnaldo pegou. Leu de novo. O rosto dele não mudou muito, mas ela viu o momento exato em que ele entendeu o que estava lendo, porque a mão que segurava o papel ficou um pouco mais rígida. Você tem o original desse e-mail? Tenho quem tem. Ela não precisava mentir. Rafael tinha o e-mail. O advogado tinha o e-mail. Ela tinha a cópia impressa. Arnaldo colocou o papel na mesa. Ficou olhando para o canto do escritório por um tempo. Depois voltou os olhos para ela. Você fez isso sozinha? Sim. Por quê? Era a pergunta que ela tinha ensaiado e ao mesmo tempo que não tinha ensaiado, porque a resposta mudava dependendo de como você olhava para a pergunta. Porque o contrato que a Valdirene está fechando não é bom para a empresa, e porque meu pai merece ter o nome limpo. Ela dobrou as mãos na mesa, e porque eu precisava saber com o que estava me metendo quando me casei com o Gustavo. O silêncio depois disso foi longo. Você vai usar tudo isso contra mim? Ele perguntou com a voz direta de quem está velho o suficiente para não embrulhar pergunta importante. Não. Ela o olhou de volta com a mesma direteza. Mas vou usar contra quem tentou usar contra mim. A porta do escritório abriu. Valdirene entrou como se tivesse esperado do lado. Provavelmente tinha. Ela avaliou a cena, uma fração de segundo, a pasta, os documentos na mesa, o rosto do marido, o rosto da nora, e processou tudo isso de uma forma que Isadora reconheceu, porque era o mesmo processamento que ela própria tinha aprendido a fazer. Isa. O sorriso surgiu automático. Que bom que você veio. Valdirene. Isadora ficou sentada. Pode se sentar. O sorriso da Valdirene ficou no rosto, mas mudou de textura. A nora não tinha ficado de pé. Não tinha cedido o espaço. Ficou sentada como se o escritório fosse dela e disse: pode se sentar como se estivesse conduzindo a reunião. Valdirene se sentou. Olhou para o marido. O marido estava olhando para o e-mail impresso na mesa. O e-mail. A voz da Valdirene foi direta. Avaliou a situação e decidiu que performar inocência seria perda de tempo. Você foi rápida. Aprendi com você. Isadora apontou para o documento. Você sabia da participação do meu pai na empresa quando começou a negociação com a Meireles? Sabia, sem hesitação. Mas essa participação foi resolvida há 30 anos. Não afeta a composição atual. Afeta a legitimidade do processo. Isadora colocou o memorando de 93 de volta na frente dela. O Arnaldo acusou meu pai de desvio. Esse memorando, assinado por ele 1 ano antes, prova que meu pai era sócio legítimo com aporte real. A acusação foi falsa. E você sabia, porque você está nessa família há 25 anos e você sabe de tudo o que importa. Valdirene olhou para o memorando. Depois olhou para Isadora com uma expressão que era a primeira. Genuína que Isadora tinha visto no rosto da mulher em 3 anos. Não era raiva, era aquela avaliação fria de quem está recalculando. O que você quer, Isadora? Quero que o contrato com a Meireles seja renegociado com a cláusula de preferência removida e com o histórico societário completo da empresa informado à outra parte.
Ela foi direta. Quero que o nome do meu pai conste nos registros históricos da empresa como sócio fundador legítimo. E quero separação sem disputa, sem advogados de ataque, com acordo justo. Arnaldo levantou a cabeça. Você e o Gustavo. Gustavo vai me contar hoje ou amanhã sobre alguém com quem ele está há pelo menos 8 meses. Ela não precisava de confirmação para dizer isso. Tinha certeza suficiente. Ele mesmo decidiu contar. Esse detalhe importa para mim. Valdirene ficou imóvel. Não era uma imobilidade de surpresa. Era de quem sabe o que o filho tem feito e está avaliando o quanto a nora sabe. Você sabe, a voz da Valdirene saiu diferente, não fria, não calculada, algo mais próximo de simples. Sei o suficiente. E ainda assim você não veio para cá com isso. Veio com os documentos do cartório. Porque o casamento é um problema meu. O contrato é um problema da empresa. Isadora olhou para ela. Eu separo as coisas. Sempre separei. Valdirene ficou olhando para ela por um momento que Isadora não tentou decifrar completamente. Era o olhar de uma mulher que tinha passado 25 anos sendo a pessoa mais inteligente nas reuniões de a família e estava encontrando pela primeira vez alguém que tinha um método diferente do dela, mas igualmente sólido. Você devia ter entrado na empresa desde o começo. A Valdirene disse isso sem sorriso. Era observação. Tentei. Isadora colocou os documentos de volta na pasta. Vocês preferiram o avental. Silêncio. Arnaldo se levantou. Caminhou até a janela do escritório, que dava para o jardim, ficou de costas por um momento. O nome do seu pai vai ser restabelecido. Ele disse isso sem virar. A voz era grave, com o peso de quem está fazendo acerto que devia ter feito há muito tempo. Eu cuidei errado de muitas coisas nessa época. Fui conveniente com coisas que não devia ser. Ele ficou em silêncio um segundo. O seu pai era um homem honesto. Era o mais próximo de pedido de desculpa que um homem daquele tempo e daquela geração conseguia fazer. Isadora sabia disso. Obrigada, e era o suficiente. Ela pegou a pasta, se levantou. O contrato com a Meireles. Ela parou na porta. A Rafael Meireles interessa o projeto, não a cláusula. Se vocês renegociarem, ele assina. Eu posso mediar se o senhor quiser. Arnaldo virou. Você conhece Meireles? Sim. Ele ficou olhando para ela. Depois, assentiu. Valdirene não disse nada, mas acompanhou Isadora com os olhos até a porta fechar. Quando ficou sozinha com o marido, ela ficou em silêncio por um tempo. Arnaldo estava de volta à janela. Você sabia que ela era filha do Rodrigo? Ele perguntou, sem virar. Soube depois que o Gustavo trouxe ela. Valdirene ficou olhando para o e-mail que ainda estava na mesa. Achei que era coincidência. Depois achei que era oportunidade. Ela parou. Calculei errado. Calculamos. Ele não disse com raiva. Com o cansaço de quem está inventariando dívidas antigas. Valdirene pegou o e-mail. Dobrou. Colocou no bolso do blazer. Esse gesto ninguém viu. Mas foi o primeiro movimento dela naquele dia que não tinha um objetivo além de comprar tempo para pensar. Porque pela primeira vez em 25 anos de casamento Tavares, Valdirene Tavares não sabia qual era o próximo passo certo. E isso para ela era mais assustador do que qualquer documento. Gustavo estava no apartamento quando Isadora chegou. Era meio-dia. Ele raramente estava em casa no meio do dia. Ela entrou, colocou a bolsa no hall, foi até a cozinha para pegar água. Ele apareceu na entrada da cozinha. Eu fui à casa dos seus pais essa manhã. Ela não perguntou. Informou. Ele ficou parado. Conversei com o Arnaldo sobre os documentos do cartório e sobre o contrato com a Meireles. Ela colocou o copo na pia. Virou para ele. Você queria me contar alguma coisa ontem à noite? Gustavo ficou encostado na parede do corredor com um jeito que ela reconhecia como a postura dele quando estava num lugar de que não tem saída conhecida. Como uma pessoa em quarto sem porta. Eu tô. Tem alguém. Ele saiu sem floreio. Como se tivesse cansado de carregar o peso de construir a frase certa. Faz tempo. Devia ter te dito antes. Não disse porque sou covarde, e isso é minha culpa, não dela. Isadora ficou olhando para ele. 8 meses? 10.
Ela assentiu levemente. 10. Ouvia não vai saber de nada, há 10 meses sem saber que estava ouvindo. O Henrique sabe. Sabe. Gustavo ficou olhando para o chão. Ele me pressionou para te contar, por meses. Pausa. Ele é a razão que eu decidi ontem. Essa informação tinha uma ironia gentil, que ela escolheu deixar quieta. Você a ama? Ela perguntou com o tom de quem precisa saber a resposta real, não a resposta que machuca menos. Gustavo levou um tempo antes de responder, e o tempo já era a resposta. Eu acho que sim. Ela assentiu. Pegou o copo d'água. Bebeu. Então é simples. Ela olhou para ele. Não precisamos tornar isso complicado. O rosto do Gustavo fez uma coisa estranha. Não alívio, exatamente, mas como alguém que preparou para bater de cabeça numa parede e a parede saiu do caminho. Você tá bem? Não sei ainda. Ela foi honesta, mas vou ficar. Ele ficou parado na entrada da cozinha, como se não soubesse se podia entrar ou se devia sair. Eu errei muito com você, Isa. Sim. E você merecia mais do que eu dei. Sim, ela colocou o copo na pia, mas isso é passado. O que importa agora é o acordo, justo, sem brigar. Pode ser assim. Então vai ser. Não foi reunião de lágrimas e gritaria, não foi o tipo de conversa que dura a noite toda, foi uma conversa de meia hora, no apartamento que os dois tinham morado e que nenhum dos dois ia ficar, sobre divisão e documentos e o fato de que um cachorro imaginário que nunca tinham tido sorte nenhuma de ser disputado. Teve um momento em que os dois riram ao mesmo tempo de algo que não devia ser. Engraçado, e esse riso foi o mais honesto que eles tinham compartilhado em anos, e Isadora guardou esse detalhe não com tristeza, mas com precisão. Era o tipo de coisa que revela o quanto duas pessoas podem ter sido erradas juntas sem serem ruins uma para outra. Quando o Gustavo saiu para ligar para o advogado dele, ela ficou sozinha no apartamento. Ficou parada um momento no meio da sala, olhou para o lugar, o sofá que ela tinha escolhido, a estante que ele tinha montado errado e que ela nunca tinha consertado porque corrigir coisas óbvias nessa casa tinha um preço que ela aprendera a evitar. A janela com vista para a rua que era o melhor do apartamento e que ela ia sentir falta, sim, daquele ponto específico de vista. Ela pegou o celular. Ligou para o Rafael. Você vai ter sua reunião com os Tavares. O contrato vai ser renegociado sem a cláusula de preferência. Ela foi direto. Eles vão querer que eu me dê. Silêncio do outro lado. Não de surpresa. De escuta. Como foi? Foi. Era a resposta mais honesta que ela tinha para isso no momento. Isadora. A voz dele era diferente quando não tinha ninguém olhando. Não estratégica, só presente. Você tá bem? Era a segunda vez que alguém perguntava isso naquele dia. A primeira, ela tinha respondido com não sei. A segunda vez, a resposta era diferente, mas não sabia ainda o quanto. Tô chegando num lugar que parece certo. Ela foi até a janela. Olhou para a rua lá embaixo. Isso conta? Conta. Pausa. E o nome do seu pai? O Arnaldo vai assinar o reconhecimento. Ela encostou na janela. Vai demorar um pouco pelos trâmites, mas vai. Seu pai vai saber? Ela sorriu um pouco. Vou ligar para ele hoje à tarde. Como você acha que ele vai reagir? Ela pensou no pai, no homem que tinha voltado de São Paulo diferente, que tinha passado os anos seguintes não falando sobre o que tinha acontecido com a voz firme de quem decidiu que silêncio era proteção. Acho que vai ficar em silêncio por um tempo, depois vai dizer que não era necessário. Ela parou. E depois vai chorar, que é o que ele faz quando é muito necessário e ele não quer admitir. Rafael ficou quieto do outro lado. O silêncio dele tinha qualidade de presença. 4 anos atrás, ele disse, devagar, você me disse que eu nunca ia ficar. Ela ficou parada. Você estava errada nessa parte. Ela não respondeu imediatamente. Fora tinha o barulho de São Paulo, que não parava por ninguém, que tinha continuado enquanto ela passava 3 anos aprendendo como sobreviver. Numa casa que não era dela de um jeito que a cidade nunca ia registrar. Eu sei que estava. Ela ficou olhando para a rua. Só precisei de mais tempo do que o que eu tinha para entender. Tá bom.
Ele não forçou. Nunca tinha forçado. Era um dos defeitos dele que na época tinha parecido distância e agora parecia respeito. Quando você quiser falar, fala. Não vai ter pressa da minha parte. Ela assentiu para a janela. Eu sei. Desligou. Ficou mais um momento parada. Depois foi para o quarto. Abriu o guarda-roupa. Lá no fundo, atrás das caixas organizadas em fileiras que a Valdirene tinha, elogiado uma vez como muito arrumadinho para uma casa tão jovem, estava a caixinha. Ela puxou. Abriu. O diploma de administração. 4 anos de FGV, com a nota final e o selo da instituição e o nome dela em letra maiúscula, num papel que tinha passado 4 anos embaixo de roupa dobrada. Ela ficou olhando para ele. Depois foi até a escrivaninha. Colocou o diploma em cima, virado para cima, no lugar onde a Valdirene teria colocado uma moldura de prata com foto da família dos Tavares. Ficou bem assim, pelo menos por enquanto. Naquela mesma tarde, 3 andares acima, no apartamento da cobertura do mesmo prédio que servia como escritório anexo, Valdirene Tavares estava sentada sozinha numa sala que não usava muito. Era um cômodo pequeno, decorado com móveis que ela tinha herdado da própria mãe, sem o peso visual do resto da casa. O único lugar no apartamento que ainda parecia a escolha dela e não composição de cenário. Ela tinha o e-mail dobrado na mão. Ficou olhando para ele por muito tempo. 25 anos. 25 anos dentro dessa família, com a inteligência dela toda dedicada a construir, manter, controlar. O Arnaldo nunca tinha entendido a metade do que ela segurava nos bastidores. Os filhos não sabiam. Os sócios viam o sorriso e achavam que era decoração. Ela tinha construído a cláusula de preferência para proteger a empresa depois que o Gustavo fosse embora. Porque ela sabia, há mais tempo do que o filho imaginava, que o filho ia embora, e quando ele saísse, a participação dele na empresa precisava ficar em mãos certas, não ser levada para fora da família por influência da nora ou por impulsividade de jovem. O cálculo era sólido, o problema era a execução. Ela tinha subestimado Isadora. Tinha visto filha de contador falido, mulher sem rede, sem dinheiro, sem nome no mercado, e tinha visto nessa equação fraqueza. Não tinha visto o que a fraqueza de recursos faz com uma certa qualidade de pessoa, aguça, afina. Torna eficiente onde outros são descuidados porque podem se dar ao luxo. Isadora Carvalho não tinha rede, tinha método, e método no final vence rede porque método não cansa e rede precisa de manutenção constante. Valdirene abriu o e-mail. Leu uma última vez. Depois levantou e foi até a lareira que raramente usava. Colocou o papel, não por destruição de evidência. A Isadora tinha cópia. O Rafael tinha o original. O advogado tinha histórico. Era gesto privado. O tipo que você faz quando admite para si mesmo que um capítulo acabou, sem que ninguém precise ver o momento exato em que você concorda. O papel queimou rápido. Ela ficou olhando para as brasas. Depois foi buscar o telefone e ligar para o filho. Gustavo atendeu no terceiro toque com a voz de quem esperava a ligação e estava com medo dela. Mãe. Eu sei. Ela foi direta também, que era o único idioma que os dois falavam de verdade quando não havia mais público. Você precisava ter me dito antes. Oh, Isai. E você precisava ter sido mais honesto com a Isa desde o começo. Silêncio do lado do Gustavo. Ela não vai fazer escândalo. A Valdirene falou com o tom de quem está avaliando situação, não consolando o filho. Você tem sorte nesse sentido, mas sorte não é mérito, Gustavo. Você entende isso? Entendo. Espero que sim. Ela ficou em silêncio um momento. A separação vai ser sem briga. Você cuida do lado financeiro com honestidade, sem tentar economizar no que é justo. Não era sugestão. Ela trabalhou 3 anos dentro dessa família sem receber nada pelo trabalho. Isso tem um valor, você paga. Mãe, o advogado vai. Não tô falando do advogado, tô falando com você. Ela olhou para o lugar da lareira. Às vezes a coisa certa não precisa de advogado, precisa de pessoa. Gustavo ficou quieto. Sim.
Finalmente. Bom, ela desligou. Ficou sozinha no cômodo pequeno com os móveis da própria mãe. Lá fora, São Paulo, no fim de tarde, tinha aquela luz específica que transformava o concreto em cor e fazia a cidade parecer, por exatos 20 minutos, quase perdoável. Valdirene Tavares tinha feito muitas coisas que eram cálculo, algumas que eram medo, uma ou duas que eram erros que ela não chamava de erros porque esse vocabulário não era o dela. Tinha feito o e-mail. Tinha feito o avental. Tinha passado 3 anos tratando a Nora como peça de cenário porque era mais fácil do que admitir que a filha do Rodrigo Carvalho, que ela devia alguma coisa desde 94, tinha entrado na família por um caminho que a Valdirene não tinha controlado. E agora a filha do Rodrigo Carvalho tinha saído da mesma família com mais integridade do que a maioria das pessoas que tinham entrado pela porta da frente com toda a proteção do sobrenome certo. Isso não era confortável, mas era verdadeiro. Ela foi buscar o casaco. Tinha uma reunião às 5. A vida não aguardava o momento de fazer os acertos internos. Mas antes de sair, ela abriu o celular. Ficou com o nome de Isadora na tela por um momento, depois digitou uma mensagem. Uma só linha. Sem sorriso. Seu pai era um bom homem, reconheço que erramos com ele. Mandou antes de ter tempo de recalcular. Isadora estava no metrô, a caminho de Campinas para visitar os pais, quando a mensagem chegou. Ela leu. Leu de novo. Ficou olhando pela janela do metrô para o túnel passando, enquanto o trem atravessava a cidade. Não respondeu imediatamente. Tinha aprendido que as respostas que importam precisam de um tempo que a velocidade moderna acha desnecessário, mas que não é. 30 minutos depois, já perto da rodoviária, ela digitou: obrigada por dizer isso. Nada mais, mas nada menos. A rodoviária estava cheia de gente com mala e com pressa. Isadora comprou o bilhete para o ônibus das 6. Tinha 2 horas. Foi tomar um café no bar da rodoviária, o tipo de café que não tem nada de especial, mas tem uma honestidade que cafés bonitos às vezes perdem. Ficou lá pensando no que ia dizer para o pai. Era uma conversa que podia ir de muitas formas. O pai, que ficou quieto por 30 anos, ia ouvir que alguém foi atrás do que ele não foi. Ia ouvir pela filha, que ele não contou por proteção, e que descobriu sozinha, por caminho que ele nunca teria previsto. Ia ouvir que o Arnaldo Tavares ia assinar o reconhecimento, e ia ouvir que a filha dele tinha se casado, sem saber, com o filho do homem que tinha destruído o trabalho dele. E que isso tinha acabado, e que ela estava bem. Havia formas menos complicadas de passar uma tarde de sexta. O ônibus saiu às 6:05. Isadora ficou olhando para as luzes de São Paulo sumindo, enquanto a cidade ia ficando para trás. Do lado de fora, a cidade continuava acontecendo. Construções e demolições e concreto e jardim e todo aquele movimento de lugar que não para ninguém, mas ela estava indo, por escolha, para voltar diferente do que foi. Isso, ela pensou, era suficientemente bom para um começo. O telefone tocou quando o ônibus estava na marginal. Era o Rafael. Ela atendeu. Onde você tá? A voz dele tinha aquela qualidade de quem pergunta porque quer saber, não porque precisa. Indo ver meu pai. Agora? Agora. Um silêncio. Depois, como você tá indo? De ônibus. Ela olhou pela janela. O normal. Ele riu. Era um riso pequeno, do tipo que não força. Ela tinha esquecido que ele tinha esse riso. Isadora. Ele ficou sério de novo, mas sem peso. Quando você voltar, e quando as coisas estiverem assentadas, eu quero te convidar para jantar. Só jantar. Sem contrato, sem pasta, sem pauta. Ela ficou em silêncio por um momento. O ônibus entrava na rodovia. A cidade de São Paulo virando faixa de luz no retrovisor. Quando as coisas assentarem. Ela não disse sim nem não, mas ele sabia, e ela sabia que ele sabia, que não era recusa. Tá bom. Boa noite, Rafael. Boa noite. Ela desligou. Ficou com o celular na mão por um segundo. Depois colocou na bolsa e olhou para a janela. Estava escurecendo. As luzes da rodovia passavam ritmadas,
regulares, o tipo de ritmo que a cabeça começa a seguir sem que você peça. Ela tinha entrado nessa cidade com mala e diploma e um namorado que achava que ia virar marido. Tinha ficado. Tinha um período em que o diploma ficou na caixinha e ela ficou de avental. Agora estava num ônibus, com pasta cheia de documentos que mudavam uma história de 30 anos, indo contar para o pai uma coisa que ele não sabia e que ia doer antes de aliviar. Não era o final que ela teria escolhido aos 22. Mas era o final que ela tinha construído aos 26 com o que tinha, e tinha construído com método e com as mãos, e sem esperar que ninguém colocasse na mesa. O ônibus acelerou na rodovia. Em Campinas, seu pai ia atender a porta com a expressão de quem não estava esperando e ia fingir que estava. Ia fazer aquele movimento de ombro que significava: entra, entra, achei que você vinha no próximo fim de semana. Ela ia entrar, ia sentar na cadeira da cozinha, onde ela sempre sentava desde criança, e sua mãe ia oferecer café, porque sua mãe oferecia café antes de qualquer conversa independente da hora, e era uma das poucas constantes do mundo que não tinha perdido valor. Ela ia pegar o café, ia olhar para o pai, e ia começar do começo. A rodovia cortava o interior paulista no escuro, com aquela indiferença bonita das estradas que não se importam com quem passa. Isadora encostou a cabeça no vidro. Por um momento, antes de dormir, ela pensou na sala de festas do condomínio Jardim das Magnólias, na bandeja de salgados, no avental branco, no sorriso da Valdirene que nunca chegava nos olhos. E pensou que havia uma ironia justa no fato de que a Valdirene tinha colocado ela de avental naquele salão, num espaço que Isadora mesma tinha economizado 82 mil reais para reformar, para que Rafael Meireles a visse assim. E Rafael tinha visto. E não tinha visto uma faxineira. Portanto, tinha visto a única pessoa na sala que sabia exatamente o que tinha naquele contrato sem ter lido ainda. Ela fechou os olhos. O ônibus seguiu.